Oi, gente querida, boa noite, sejam muito bem-vindos a esta live que eu vou estar recebendo aqui a Thaisa Azambuja, uma influenciadora digital, e vai ser uma live muito especial, gente, porque nós vamos falar sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus, mas para as crianças. Então, você que é papai, você que é mamãe, né? Você que é vovó, que é titio, ou que é irmão de alguém que é uma criança, você está convidado a ficar, e eu gostaria que todo mundo ficasse, porque, afinal de contas, falar da volta de Jesus é sempre muito bom. Eu convidei a Thaisa Zambuja, né, para dividir comigo, porque ela é uma pessoa que tem falado, já nos seus canais, ela tem falado com crianças, tem esse viés, né, de ter uma mensagem também para mães e para crianças. Então, eu vou chamar aqui a Thaisa. Oi, Thaisa, seja Olá, bem-vinda. pastor. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, uma honra, principalmente porque a gente vai falar sobre a volta do nosso amado Jesus, né, para as crianças. Muito feliz, Amém. obrigada. Então, gente, olha, a Thaisa, essa jovem, ela tem um canal muito relevante, ela é uma influência digital, né? O canal dela no Instagram é muito bacana, vai lá conhecer. E agora está começando também o canal no YouTube dela, gente. Tá Sim. vendo? Ó? Tá a Zambuja. Vai lá no YouTube, depois já aproveita e, se não se inscreveu, se inscreve, curte, que ela já tem vídeos, colocado vídeos lá, e hoje a gente vai bater papo, embora ela seja minha convidada, é ela que vai fazer as perguntas, porque, afinal de contas, ela que está acostumada a trabalhar aí com as mãos, com as crianças, e ela mesma tem uma menina linda, né? E ela Sim. já sabe quais são as dúvidas das crianças. E se você é uma criança e está aqui e tem perguntas, pode escrever aqui no chat que eu vou responder. Eu estou olhando aqui o chat e vou responder para vocês. Então, Thaisa, seja muito bem-vinda. Quero já Muito te dar a oportunidade obrigada. de dirigir, fazer a pergunta que você quiser. Nossa, que privilégio, que coisa boa. Gente, primeiramente, boa noite. Eu quero aqui dar a paz do Senhor para todos os meus irmãos em Cristo que estão aqui e para que você fique, quero estender mais uma vez o convite que o pastor Lamartine fez para que vocês permaneçam aqui, porque não é porque é para criança que a gente não tem algo a aprender, né? Sempre a palavra de Deus tem algo para acrescentar nas nossas vidas. E diante disso, a gente tem visto, né, cada vez mais os cristãos se interessando pela escatologia, né, pelo apocalipse, e é algo apaixonante, né? Ainda bem, né, pastor, que na verdade, eu acho que era mais um mito, né, que tinha de que escatologia era difícil ou que muitas vezes trazia medo. Não. A gente tem cada vez mais buscado disso e o Senhor tem nos ajudado. E, consequentemente, as crianças também têm se interessado, né? Eu tenho uma pequenininha aqui, como o senhor falou, eu sei que você tem 2 netos lindos e eles querem saber, né? Claro que com a linguagem para a criança, mas a gente precisa sim abordar, porque não deixa de ser a palavra de Deus. E diante disso, pastor, como que você acha que nós, os pais, a gente precisa, que tipo de linguagem que a gente tem que inserir, sem que a verdade falte, né? Mas você acha que com historinhas, trazendo às vezes uma dinâmica, como que a gente pode despertar isso na criança se ela ainda não tem isso em casa? Olha, Thaís, a melhor maneira de você contar é contar de maneira que eles possam entender. Por Sim. exemplo, o meu neto mais velho, né, o Enzo, a gente sempre conversa das coisas de Deus. Eu entro no mundo dele, eu jogo os jogos com ele, mas de vez em quando eu começo a contar também sobre as coisas de Deus, e aí ele vai perguntando. Como que eu conto a respeito da volta de Jesus? Eu sempre gosto de começar contando aquele episódio de João, capítulo 14, quando Jesus começa a falar para os discípulos que ele vai para o Pai, né? Aí eu Sim. falo que
Jesus falou para os discípulos que ele tinha que ir para o Pai, e eles ficaram muito tristes. Por quê? Porque eles estavam acostumados a estar sempre com Jesus, Jesus contava história para eles, Jesus orava por eles, e tudo que eles precisavam de alimento, todas as necessidades deles, Jesus acabava resolvendo o problema, então eles estavam meio tristes porque Jesus ia embora. Mas aí eu digo, mas ele falou que ele ia para o Pai, ia construir umas casas lá, e quando tivesse tudo pronto, ele vinha buscar todos nós. Aí eu conto, olha, nós vamos morar lá no céu primeiro, por um tempo, né? E aí eles entram, mas como que é o céu? E já entra nesse particular, aí eu conto, viajo com eles, né? Falo que o céu tem ruas de ouro, né? Que tudo lá é muito lindo, né? Que tem isso ele chama muita atenção, né? E a criança adora, né? Quando você começa a criar vamos dizer assim, uma imagem, né? E eu vou contando do que o Apocalipse descreve a respeito do céu, né? E aí eu falo para eles a respeito do fato de que nós, um dia, e eu conto também, né, que quando Jesus vier buscar a igreja, ele vai buscar em dois momentos diferentes. O primeiro momento vai ser um segredo, vai ser secreto, só os crentes vão vê-lo no ar, vai ser nas nuvens. Aí eles falam, ninguém vai ver, vai tocar uma trombeta, só os crentes vão ouvir a trombeta e todos que ouviram a trombeta vão subir. Aí eles vão ficar lá no céu por 7 anos. Depois de 7 anos, Jesus vem de novo, só que dessa vez o mundo inteiro vai poder vê-lo, porque ele vai aparecer no céu e o mundo inteiro vai ver, e aí eu conto isso e eles ficam imaginando. Aí eu digo que ele vai descer num cavalo branco, que vem uma multidão, somos nós, os crentes, eles ficam maravilhados, né? Nossa, exatamente, é muito bom ver isso, né, pastor? Como isso traz esperança para o coração deles, né? É lindo. Eu vejo que a Helena, quando ela começa a entender a volta de Jesus e toda essa questão do cavalo e que ele vai vir nos buscar, eu consigo ver, porque a criança é muito transparente, é muito inocente, né? Então a gente consegue ver a essência ali. Eu vejo literalmente os olhinhos dela brilhando, assim, e ela espera por Jesus. E acho que é isso que quando Jesus diz, né, que o reino dos céus são as crianças, né? As crianças pertencem ao reino dos céus. Eu acho que é por isso, porque realmente eles têm essa pureza e esse coração sedento por Jesus. E, pastor, quando eu te perguntei como que a gente aborda as crianças, é porque eu já vi o Senhor justamente fazendo isso que você falou com o Enzo. Acho que, inclusive, você fez até uma live com ele, onde você mostrava ele jogando, você falou um pouquinho do mundo dele, né? Que ele gosta bastante de futebol. E aí você trouxe o Apocalipse. Então, eu acho que é esse jogo de cintura que a gente tem que ter. Não tirar o lúdico das crianças e, ao mesmo tempo, trazer a palavra. Então, eu acho que realmente era isso que eu queria trazer aqui para a live. Que se você é pai ou mamãe que está aqui, se você está buscando um jeitinho de falar, faça assim como o pastor fez, né? E faz com o Enzo, com o John. E aqui em casa é menina. Então, eu sempre sento com ela para brincar de casinha. E aí a gente começa a falar sobre isso. E ela ama os vídeos do pastor Lamartine. Tá conversando com ele que as crianças gostam muito do vovô Lala. Então, isso ajuda muito. E também traz mais maturidade ao conteúdo. E, pastor, eu percebo que depois que ela passou a assistir os seus vídeos e também querer consumir mais material, as perguntas também começaram a se aprofundar mais. Hoje ela vai fazer 8 anos, agora em maio, e tem coisas assim que a gente fica um pouquinho temeroso de falar e colocar ela com pânico, né? Então, o que o senhor acha que a gente pode abordar até que ponto com as crianças? Eu digo na questão do anticristo, por exemplo. Olha, Thaisa, antes de eu responder essa pergunta diretamente, eu acho que é muito bacana a gente falar sobre a volta de Jesus, porque todo mundo, não só as crianças, todo mundo, quando começa a ver a possibilidade que Jesus volte agora na nossa geração, todo mundo passa a ter uma vontade
de ter essa experiência, e ao mesmo tempo isso aumenta muito a fome, o desejo de encontrar com Jesus, e faz com que as crianças fiquem mais, vamos dizer, mais crentes, Uhum. se preocupem mais com as coisas de Deus, porque a gente está vivendo num tempo onde tem tanta coisa ruim acontecendo, que você trazer isso que a Bíblia chama de esperança bendita, faz com que desde as crianças desejem muito viver para Jesus. Então, olha, eu tenho um batalhão de crianças que me seguem. E eles me chamam de vovô Lalá. Oi, vovô Lalá, meu nome é fulano, eu tenho 10 anos, eu tenho 12 anos, eu tenho 14 anos. Eu simplesmente Graça. adoro conversar com essas crianças. E é o que você falou, eles no começo eles têm perguntas mais simples, mas depois já começam a ser profundas. Sim. E aí eles começam, algumas vezes os pais até ligam para mim, pastor, os meus filhos agora só querem saber de Bíblia. Eu falei, você está achando ruim? Você preferia que ele estivesse só querendo saber de videogame, o dia inteiro nesses videogames de violência? Então, deixa eles sentirem essa vontade, né, de encontrar com Jesus. Agora, respondendo a sua pergunta, você pode falar sobre o anticristo, mas sem dar os detalhes mais cruéis. Você pode falar, né, que toda criança já sabe que tem o bem e o mal, toda criança sabe que existem pessoas do mal, e o anticristo, eu sempre falo para os meus netos, para o meu neto, né, o Enzo, que o anticristo é um cara do mal, que não gosta de Jesus, que é mentiroso, ele tenta enganar as pessoas. E isso até nas próprias histórias dele já tem. Né? As histórias deles têm a Tem pessoa os do mal, desenhos, né? é Os um filmes que eles imperador, assistem. mentiroso. Então tem que ir por aí, tem que falar que ele vai ter poder, que ele vem para enganar e tal, mas que no final ele vai ser derrotado, porque Jesus é o superpoderoso. Eu sempre, o Enzo e eu também sempre tivemos essa relação de gostar de heróis, né? Então a gente assistia filmes dos heróis juntos e tal, mas eu sempre gostava de fazer a ressalva. Quem que você acha que é mais forte? O Hulk ou o Super-Homem, né? E aí a gente sempre ficava discutindo quem que era o mais forte e tal. Nunca chegamos à conclusão, mas eu falava, quem é mais forte do que o Hulk, do que o Thor, do que o Homem de Ferro, do que o Superman? Aí ele fala, Jesus. Ai, Né? que coisa Então, às vezes maravilhosa. a gente brinca, né? Agora ele está um pouco maiorzinho, mas quando ele tinha uns 5, 6 anos, eu brincava com ele, dizia assim, vamos brincar de que a gente é herói? Aí a gente ia lutar, né? E aí um dia ele falou uma coisa que eu achei tão engraçada que eu nunca mais vou esquecer. Aí eu falava assim, eu sou o Thor. Aí ele, eu sou o Superman, né? Porque o Superman, para ele, é o mais... Pastora Lília vai falar, quem que são as duas crianças aqui na minha casa? Aí ele falou, você é o Superman? Então eu sou Jesus. Quem que é mais poderoso? Aí ele virou e falou assim, eu sou a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ai, gente, tá vendo? É Aí eu muito falei, bom. Olha, é incrível, pastor, a gente poder ter isso com as nossas crianças, sabe? E quando o senhor tá falando que as crianças só querem saber de Bíblia, eu posso dizer pro senhor que realmente é real, porque aqui em casa a gente tá desse jeito, e eu vejo que você estudar o Apocalipse, ele tem essa característica, ele traz avivamento para nossa vida, né? Todas as vezes que eu me aprofundei no Apocalipse, eu senti a minha fé sendo renovada. Traz pra gente essa. Eu não sei, pastor, se eu tô falando algo, não sei se o senhor concorda, se o senhor já experimentou disso, né? E estudar isso é real nas crianças. É maravilhoso. Assim, ela quer ler a palavra, então ela anota. Ela começou a fazer células, ela liga lá o Zoom, porque essas crianças, ela me pede, ela mesma já vai lá e faz, então ela convida, tem duas amiguinhas delas que são cristãs e outros que não são. Então, cada um passando por problema, né? Situação de separação entre família, outros doenças, e aí, aos pouquinhos, elas estão trazendo essas crianças e elas estão fazendo, então, uma vez por semana um estudo bíblico, e está sendo extremamente lindo, e é tudo fruto do que iniciou ali, no estudo do Apocalipse. A gente foi, inclusive, até no seu evento, pastor, que o senhor fez, no Aliança, e ela amou. Então,
às vezes a gente acha que as nossas crenças são limitadas ao entender, mas a gente tem que se lembrar que a palavra de Deus, ela é revelação. Inclusive, né, pastor, logo no começo do livro do Apocalipse, diz que é uma revelação e que existe uma bênção para quem lê esse livro, né? Então, as crianças não estão de fora. E quem traz a revelação é o Espírito Santo, né? É isso. Olha, você falou, tudo que você falou é verdade. As crianças, a Bíblia diz que você deve ensinar as crianças no caminho que devem andar quando elas forem pequenas. Porque, Thaisa, a criança ela não tem a barreira da incredulidade. Ela acredita. Você conta para ela, é verdade. Né? E quando você gera essa fé para uma criança, a fé que uma pessoa passa a adquirir na infância, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu nasci na igreja e eu amava a escola dominical, mas amava, assim. Às vezes minha mãe não queria ir, eu ia sozinho, com 5 anos, porque eu ia ter a escolinha dominical, né? E aquilo entrou na minha vida de uma forma tão tremenda. Quando eu mudei de Olímpia, que era a cidade do interior que eu morava, eu vim para São Paulo, como adolescente, eu me afastei da igreja. E eu fui um jovem, assim, bem da pá virada mesmo, me envolvi em brigas e tal. Mas uma coisa eu nunca fiz. Eu nunca usei drogas, eu nunca peguei em drogas. E os meus amigos todos usavam. Porque lá dentro de mim eu sabia que eu não era um deles. Eu sabia que eu pertencia a Deus. Sabe essa coisa? Eu estava lá no meio deles, eu brigava, eu fazia, acontecia, mas eu sabia que eu era dele. E isso aconteceu porque eu aprendi a palavra desde criança. E agora que a gente tem essa oportunidade de contar sobre a vinda de Jesus, porque o mundo está com todos os sinais aí aparecendo que Jesus está voltando. Isso gera essa fé, Thaisa, no coração dessas crianças, de maneira que elas vão ser profetas. Quando eles forem eu creio nisso. eles vão para a universidade e, ao invés de eles serem influenciados pela universidade, eles vão influenciar. Então, pai, mamãe, fale da volta de Jesus, fale sempre, porque isso vai fazer com que eles creiam e eles tenham essa experiência, como você falou, é o Espírito Santo que se revela. Sim. E quando eles são marcados pelo Espírito Santo na infância, eles se tornam jovens cheios do Espírito Santo. Nossa, com certeza, pastor. E a gente vê frutos na vida dessas crianças que completamente não tem como você dizer que aquilo é natural, que não é o Espírito Santo que está agindo ali, porque é além, né, das capacidades de uma criança. E isso é lindo, justamente porque é aquilo que o senhor falou, eles estão limpos, né? Eles não têm essa barreira da incredulidade. Então, Deus transborda de uma forma maravilhosa. E nesse tempo onde a gente está vendo que a nossa sociedade está cada vez mais corrompida, que também faz parte daquilo que a palavra, né, está se cumprindo, a gente precisa guardar as nossas casas, os nossos filhos, e a única coisa que vai suportar tudo isso é a palavra do Senhor, né? A gente pode tentar suprir de outra forma, mas no fim é só o Senhor que vai guardar. Então, invista, se você é pai, se você é mãe, invista nos seus filhos, porque eles são a geração que Deus espera. Porque quando Deus chamou Abraão e Sarai, né, que depois se transformaram em Abraão e Sara, eles precisaram de um casal, de uma família para transformar a nação, o povo de Deus. Então, muitas vezes a gente está ali com a nossa casa e através da nossa família, Deus vai fazer algo grandioso, é promessa do Senhor. Então, sabe, tire um tempo para levar os teus filhos à palavra, conduza, se ele é pequenininho, não tem problema, traz de uma forma mais lúdica, mas coloca no coração a palavra de Deus, porque é isso que vai suportar os teus filhos, sabe? O Senhor é aquele que vai guardar quando você não estiver, ele vai poder olhar para os teus filhos. E aconteceu isso que aconteceu com o Senhor, né, pastor? O Senhor estava no meio ali, mas tinha o temor ainda. O Senhor sabia que o Senhor era separado, era o selo do Espírito Santo sobre a tua vida que não te permitiu tomar um caminho, né, não, errado. Um auge assim da rebeldia, sabe? Ia para as festas, brigar, mas lá dentro eu olhava para os outros e falava assim: eu sou diferente deles. Porque separado, escolhido. Deus tem um propósito na minha vida. Olha, com adolescente, eu já tinha essa certeza, sabe? Então, isso eu agradeço a minha mãe
e as minhas professoras de escola dominical. Eu queria responder umas perguntas aqui, que tem cada pergunta legal. Olha, Wesley Legal, Campos, vamos lá. qual é a idade limite que uma criança pode ser arrebatada sem precisar se converter a Jesus? Fala aí, responde aí, Thaís. Olha, a palavra de Deus diz, né, que quando a criança ela já sabe a diferença, né, entre o direito e a esquerda, aquilo que é o pecado ou não, eu acho que esse é o limite, né, pastor? Quando ela É já isso aí. consegue ter consciência daquilo que é o pecado, ela já não é mais inocente, segundo as atitudes que ela vai tomar. Então, é nesse momento que você precisa trazer ela ao arrependimento, explicar sobre o plano da salvação e para que ela confesse a Jesus. E claro, né, você também colocar a semente, que é a palavra de Deus, no coração dela. A gente sabe que a igreja ela tem sim um papel importantíssimo, a escola bíblica também, né, dominical, mas isso é responsabilidade dos pais. A gente precisa todos os dias, assim como a palavra diz, você educar os teus filhos segundo a palavra. Então, eu acho que é isso, né, pastor? Quando ele começa a ter Você consciência do que é respondeu o pecado. perfeitamente. Eu sempre digo que varia de criança para criança, tá? Sim. Mas eu acho que uma idade que é o limite ali da inocência para o entendimento é uns 4 anos. Acho que uma criança de 3 anos raramente vai conseguir elaborar, né, essa coisa do pecado, de precisar do Salvador. Sim. 4 anos está no limite, mas 5 anos eu percebo crianças que entendem, que falam, que perguntam, que já falam de pecado, já falam de Jesus ter morrido para perdoar os pecados. Então, fale para os seus filhos desde pequenininho. Porque quando vier o arrebatamento, tem até o Alberto Levi que está dizendo a partir de que idade a criança tem que aceitar Jesus como Salvador para ser arrebatada. É a mesma coisa. Na idade que ela tiver condições de entender, né, que é pecadora e que há salvação, ela já precisa aceitar Jesus tanto para ser salva quanto para ser arrebatada, né? Olha ali, a Pastora, Larissa. Sim, claro. só aproveitar para te perguntar que isso já é uma dúvida minha, que é algo que está acontecendo aqui na minha casa, então eu quero estender para o senhor. A questão do batismo nas águas. A criança, o senhor acha que porque é a decisão dela. Então, para ter a maturidade, para decidir se a criança pede, a gente precisa considerar a partir de quando, para que não seja algo que depois ela não tenha Olha, na consciência. nossa igreja, eu coloco assim como limite 8 anos. Okay. Mas eu tive uma situação, Thaisa, que para mim me marcou muito. Havia um casal na igreja cujo pai era um homem mais velho. A menina tinha 6 anos. E um dia o homem marcou comigo no gabinete para ir conversar comigo. Eu imaginei que ele fosse falar da vida dele, profissional e tal. E ele não. Ele falou, pastor, eu estou aqui porque a minha filha de 6 anos quer ser batizada. Aí eu tentei demovê-lo, olha, não, é muito cedo, é melhor ela ser batizada quando ela for maior, que ela tiver entendimento. Mas ela está insistindo comigo, pastor. Como é que eu posso dizer não para ela? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, traz ela aqui que eu quero conversar com ela. E ela veio. Aí eu fiz as perguntas, por que você quer ser batizada? Não, porque eu já aceitei Jesus como meu Salvador, eu quero obedecê-lo, quero ser batizada. E eu fiquei impactado com a maneira como ela estava apaixonada por convicta, aquilo. né? Eu falei, então tá bom, você vai ser batizada. E ela foi batizada aí uns 15 dias depois. Thaisa, o pai dela foi para o litoral naquela semana que ele tinha os negócios para fazer, ele ia dormir no apartamento que eles tinham na praia e ia voltar no dia seguinte. Acontece que ele não ligou, não deu notícia, a mulher continuava ligando e não nada. Quando foram lá, o homem tinha tido um infarto e tinha morrido. Ele morreu uns 4 dias depois do batismo da filha. Você já imaginou se eu não tivesse permitido que ela batizasse na presença do pai que ela amava? A partir daquele dia eu entendi uma coisa: o Espírito Santo, ele age da maneira dele. Então eu não tenho uma regra. Eu coloco 8 anos porque eu acho que o batismo é muito sério. Quem não batiza com consciência vai querer batizar de novo. Mas quando uma criança vem querendo demais ser batizada, eu batizo, não tem problema nenhum. Porque legal. ela entende a respeito disso,
ela tem todo o direito de ser batizada. Né? A Helena está aqui sim, sôfregas, doida para ser batizada. Que bom ouvir isso de você. Obrigada, pastor. Eu não sei se lá na Zion eles têm esse procedimento, mas se ela quer muito ser, eu diria para ela não, sabe, não atrasar não, porque esse é um momento tão especial, se a criança deseja, é muito especial. Seja bem-vinda, viu, Thaís Santos, agora ao meu curso de Teologia 1. Maravilhoso. Também sou membro, estou amando. Gente, todo mundo entra aí no curso do pastor, que é incrível, estou aprendendo muito. Dia 29 agora de abril vai começar a área de escatologia, que é sobre a volta de Jesus. Vocês vão aprender tudo sobre isso, viu? A Norma Maria também acabou de entrar, seja bem-vinda. Mas pode falar, Thaisa, o que mais que você quer saber? Então, uma coisa, pastor, também que eu queria perguntar assim, para o senhor. Quando as crianças, não sei como que o Enzo aborda essa questão, mas, por exemplo, a corpo glorificado, aí já faz mais parte dessa questão mais aprofundada, né? A Helena me pergunta muito e ela fala, mas mãe, como assim? A gente vai conseguir ir de um lugar para o outro e tudo ela pergunta. E como que você já chegou a explicar, falar isso? Eu adoro falar dessa parte, porque dessa parte, principalmente os meninos que gostam dos heróis, que têm poder e tal, eu falo que o corpo de Jesus, quando ele ressuscitou, ele atravessou a parede, ele subiu ao céu voando, né? Ele aparecia e desaparecia. E eu digo que todos nós, quando nós tivermos esse corpo glorificado, que é o corpo depois do arrebatamento, que a gente vai ter essa capacidade. Né? Aí eu brinco, falo, quando Jesus estiver reinando na terra e ele nos convocar lá em Jerusalém, se a gente estiver aqui no Brasil, a gente, num estalar de dedo, a gente aparece lá. E aí ele fala, nossa, vovô, então quer dizer que a gente vai voar? Vai, a gente vai poder fazer muitas coisas. Eu acho que é verdadeiro, entendeu? E a gente pode falar isso para as crianças, porque é verdade. Eu uso essa linguagem também, pastora. Eu falo para ela, né, dos filmes que a gente assiste, e ela sempre fala, então quer dizer que, na verdade, eles que estão copiando Jesus. Eu falo, é isso aí, eles vão lá, pegam, né, porque, na verdade, isso é algo muito antes, né, a palavra de Deus. E então aí ela fala, entendi. E é realmente assim, da forma lúdica, mas não deixa de ser verdade. E ela ama essa parte do corpo glorificado, da gente, principalmente, ela fala, mamãe, então não vai existir dor, a gente não vai chorar, e com certeza a gente não vai ter mais memória do que aconteceu aqui. E aí ela fala assim para mim, pastor, porque se a gente tivesse memória do que aconteceu na Terra, e alguém que a gente ama muito não tiver no céu, a gente vai sofrer. E aí ela fala, então, nós não vamos ter memória, não é, mamãe? E aí eu falei para ela que sim, aí eu fui buscar saber mais, e realmente, né, a gente não vai, quando a gente estiver lá, geralmente quando a gente subir assim mesmo, estiver lá no arrebatamento mesmo, a gente não vai mais se lembrar, né, porque não vai existir mais dor. E eu achei incrível ela ter fazer essa associação, né? Que a gente não vai lembrar das pessoas que realmente, vamos lembrar daquilo que traz tristeza. Daquilo que traz tristeza. As pessoas que nós amamos e que estarão lá, né? Dos que vão ficar, né? Tem até um pastor mirim, Paulo Júnior, vovô Lalá. O anticristo já está na Terra? Querido, não dá para saber, mas é provável que sim, viu? Também quero desejar as boas-vindas aqui para Mariane Tron, que acabou de se tornar membro do curso de teologia. Thaisa, essa coisa do corpo glorificado dá para explorar muito. Muito. Porque, por exemplo, ele já tem, nas histórias em quadrinhos, super-homem é invencível, pode atirar nele, ele é invulnerável. Eu digo para ele, nós seremos invulneráveis. Se alguém pudesse dar um tiro no corpo glorificado, não vai fazer nada. Ou o Enzo pira. Ele fica maluco. Vovô é assim? Eu falei, é lógico. Falei, sabe qual a diferença disso daí para os heróis? Ele, qual, vovô? É que os heróis são tudo de mentirinha. Eles não existem. É isso aí.
Jesus é de verdade e a Bíblia diz que nós vamos ser como ele. Então nós teremos um corpo parecido com o dele. Aí ele fica maluco, sabe? Aí viaja. Quando começa a contar. Sim, com certeza, porque eles amam, né? E, pastor, agora, outra coisa também que eu acho super importante, eu queria ouvir do senhor, como que a gente pode falar isso, sobre a questão do galardão, né? Ela fala, mamãe, a gente não é salvo por aquilo que a gente faz, mas Deus vai entregar a recompensa para a gente. E aí ela fala assim para mim, eu gosto de bastante coisa colorida, então eu vou ter bastante pedrinha na minha coroa e para isso eu vou fazer bastante coisa para Jesus. E realmente é assim que eu falo para ela. E como que a gente pode explicar o galardão? Que muitas vezes, até para gente, né, que já caminha com o Senhor tem tempo, cristãos adultos, às vezes têm dificuldade de entender essa questão do galardão. Como que a gente pode trazer isso para as crianças de uma forma que fique clara e sem complicar muito? Olha, o galardão é uma recompensa. Sim. Por exemplo, quando você, como mãe, fala uma coisa para Helena, Helena estuda, ela vem, tira uma boa nota, você não dá os parabéns, não enche ela de Sim. beijos, né? Não, talvez algumas vezes você vai lá e compra uma coisa bacana que ela queria muito. Eu entendo que o galardão, isso não é só para as crianças, para nós todos. Cada um de nós, Thaisa, tem um gosto especial. Tem gente que gosta de chocolate, tem gente que gosta mais de salgado, não é? Então, eu acredito que parte das características que nós temos aqui, nós vamos levar no céu. Sim. Então, eu entendo que o galardão de Deus, ele vai nos entregar tanto a presença dele, o conhecimento de quem ele é, como ele vai também agradar o nosso coração. Tem um texto da Bíblia que eu amo, que é aquele que diz assim: deleita-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. É O lindo. que é isso? É um galardão. Então, aquilo que você ama, né? Você ama, lá no céu você vai receber, você vai ter essa recompensa da parte de Deus. E certamente vai ter a coroa também, porque a Bíblia fala, né? Que nós teremos Sim. coroas e as coroas terão pedras. Isso tudo vai ter mesmo, né? Mas eu creio que parte do galardão e da recompensa vai ser aquilo que Deus vai dar no nosso coração. E vai Com ser que certeza. atender aquele gosto, aquela vontade. Às vezes eu viajo, né? Às vezes eu penso que tem coisas que a gente deseja muito nessa terra e a gente nunca vai ter. Mas lá na vida eterna a gente vai ter. No novo Com céu e certeza. na nova. Eu também creio dessa forma, sabe, pastor, que lá vai ser assim, a gente vai poder, nossa, estar na presença de Jesus, e isso, inclusive, é uma das coisas que ela também pergunta. Eu tô trazendo muita coisa aqui, tá, gente, que ela pergunta, e eu tenho, assim, a forma que eu abordo com ela, mas eu tô trazendo para o pastor, porque eu tenho certeza que muitas das dúvidas que acontecem aqui em casa com a Helena pode ser que também tenha aí na casa de vocês. Ela sempre pergunta para mim o seguinte: mãe, eu vou poder estar diante de Jesus, eu vou poder adorar Jesus e vê-lo, mas como que eu vou suportar a glória dele? Porque ela sabe que a gente não é possível, né? A gente não consegue vê-lo porque nosso corpo ainda é corruptível. A gente não suportaria. E ela pergunta se ela vai conseguir tocar no pé dele. Ela já me perguntou, vou poder pegar no pezinho dele, na mão, que tamanho que vai ser, todas essas coisas. E aí eu converso com ela e explico, mas eu queria saber do senhor como que a gente pode falar também isso para as crianças. Então, você já respondeu para ela. Hoje nós não podemos, porque a nossa carne tem pecado. Uhum. E o corpo pecaminoso, na presença da glória, ele morre na hora. Sim. Quando a gente tiver com o corpo glorificado, nós seremos do mesmo tipo de corpo de Jesus. Ele vai não só, a gente não vai só vê-lo, ele vai falar conosco, ele vai nos abraçar, ele Uhum. vai tocar na gente, ele vai conversar, ele vai ser o rei, né? E Sim. nós vamos estar com ele. E muitas vezes ele vai nos convocar para a gente, né, bater um papo com ele, para passear, como um amigo faz com outro Ai, amigo. gente, vai ser muito maravilhoso. Nossa, a gente não tem como se apaixonar pelo Apocalipse, né, pastor? De ficar falando aqui, o coração da gente chega até Não, pegar fogo. É deixa eu só maravilhoso. fazer a pergunta aqui, olha. A Vai lá, vai Thaline lá. Langer está dizendo, eu já ouvi falar que a criança até 7 anos não tem consciência de pecado e por isso são consideradas salvas. Isso é verdade? Thaline,
Eu acredito que com 7 anos já faz tempo que ela tem. Uma criança de 7 anos sabe quando ela desobedeceu à mamãe, sabe que ela fez errado. Então, eu acho que é antes disso, tá? Quem mais que eu vi aqui? A Jaqueline Sena. Não sou batizado. Tenho um pouco de medo de perder a salvação. Tenho 12 anos. Bom, Jaqueline não deve ser ela, né? Porque o menino, aqui que está falando é um menino de 12 anos. Querido, eu não sei qual que é o seu nome, mas eu quero te dizer, não tenha medo. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, o batismo não é necessário para a salvação. É uma ordem de Jesus, então um dia você vai ter essa oportunidade, mas se não tivesse Jesus voltar antes de você se batizar, pode ficar tranquilo que você vai subir. O ladrão que morreu ao lado de Jesus, ele aceitou Jesus ali na última horinha, e ele não teve tempo de se batizar. Ele só teve tempo de reconhecer Jesus como Filho de Deus. E ele falou: Filho de Deus, lembra de mim quando for entrar no teu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então fique em paz, não tenha medo de perder a salvação, não, porque se você crê em Jesus, você já é dele. A Edilaine Elis, seja bem-vinda, viu, ao curso de Teologia 1. Vamos lá, Thaís. Vamos continuar. O povo aqui tá doido. Aí, outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, lá no capítulo 12 de Apocalipse, a gente vê a batalha ali, né? E tem também muita simbologia no livro de Apocalipse. Como que a gente pode explicar? Ali não é simbologia, não. Então, a batalha de verdade. A 12, sim, a batalha mesmo, e as outras simbologias, por exemplo, quando fala da Babilônia, que aparece como uma mulher, tudo isso, ela pergunta se é literal, né? É isso mesmo? Quando tem essas figuras de linguagem, queria que o senhor falasse um pouco da batalha e também das figuras de linguagem que traz. Como a gente pode falar para que não confunda a cabeça das crianças? Então, Helena e todo mundo que está me vendo aí. A gente sabe que o inimigo de Deus é o diabo, que existe. Hoje, o diabo ainda tem acesso à presença de Deus. Por incrível que pareça, Deus ainda permite. E o que ele vai fazer lá no céu? Ele vai lá para acusar. Ele vai lá para Deus falar: tá vendo aquele teu filho lá? Olha lá como ele é pecador. Olha como ele fez isso. E ele continua fazendo isso. Só que lá em Apocalipse, capítulo 12, ele, o diabo, ele é visto como dragão. E lá em Apocalipse 12, o dragão entra em batalha com Miguel, o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel, ele vence essa batalha e o dragão ele cai lá dos céus e leva consigo 1/3 das estrelas, que são os demônios que estão com ele. A partir desse dia, nunca mais ele vai ter chance de entrar lá no céu para nos acusar. Lá em Apocalipse 12 diz que todo mundo glorifica a Deus porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. A partir daí, nunca mais ele vai poder acusar. Ele vai ser expulso definitivamente lá dos céus e vai ficar aqui na terra. E ele vai ficar furioso, ele vai perseguir Israel e tal. Com relação à Babilônia, o que na verdade Jesus está comparando? Jesus está comparando com uma mulher. A Babilônia, na verdade, é um sistema de religião falso, religião mentirosa. E a religião mentirosa muitas vezes engana os homens e fazem os homens acreditar na mentira, ao invés de acreditar na verdade. E aí, então, Jesus compara essa religião falsa com essa mulher. Uma mulher ruim, uma mulher enganadora, que ela é muito bonita, mas ela chama os homens, fala: vamos namorar comigo, e eles vão namorar com ela, e depois ela faz mal para eles. Levam os homens para o mau caminho, para não aceitar Jesus. Então, essa mulher que Jesus compara, chama da Babilônia uma mulher, é porque essa religião falsa, ela faz isso também. Do mesmo jeito que a moça bonita enganou o moço, dizendo: fica comigo, namora comigo, você vai ser feliz, e depois ela, despreza ele, faz mal para ele, e ele fica triste. É exatamente assim que essa religião mentirosa faz as pessoas, ao invés de acreditar em Jesus, acreditar no diabo. Por isso que Jesus comparou
né, a religião da Babilônia com uma mulher Sim. mal, né, do mal. Que engana, né? Que tira da presença de Jesus. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria que o senhor falasse também é sobre a questão do falso profeta. Helena já me perguntou se ele vai ser uma pessoa, se ele vai ser um sistema, uma religião, e como que eu explico para ela que vai ser uma pessoa, e enfim, né? Então, deixar o senhor agora ouvir como que o senhor explica para o Enzo. Tá. Então é o seguinte, o falso profeta, ele é uma pessoa, ele é um religioso. Porque o anticristo vai ser um homem muito poderoso, vai ser um político. E a gente sabe que quando você une a força do poder político com a força do poder religioso, você consegue dominar as pessoas. O político muitas vezes domina pela força, mas o religioso, ele domina pelo convencimento. Então, o falso profeta vai ser um grande líder religioso que vai dizer para todo mundo que o anticristo é o Filho de Deus, que ele é Jesus. E vai enganar muita gente, entendeu? Por isso esses dois são duas pessoas malignas, né? E que vão enganar muita gente. E essas pessoas que vão ser enganadas são aquelas que não quiseram aceitar Jesus e por isso não foram arrebatadas. Aí elas vão ficar aqui na terra e a Bíblia falou, não acreditaram em Jesus, vão acreditar na mentira, vão acreditar no anticristo e no falso profeta. A Patrícia Soares está dizendo que a Emanuela, filha de 10 anos, está perguntando se no milênio haverá um só país quando Jesus estiver reinando. Não! Emanuela vai ter muitos países, são os mesmos países de hoje. E vai Tá ter vendo como essas crianças estão? Olha as perguntas, o nível das perguntas é incrível. E assim, todos os presidentes das nações, todos os governadores vão ser tudo crentes. Nesse período de 1000 anos em que Jesus vai governar na terra, Jesus vai ser o rei do mundo, mas ele vai ter prefeitos, governadores, né, presidentes, deputados, todos crentes. Vai ser um mundo melhor, um mundo maravilhoso. Sobre a Nova Jerusalém, pastor, vamos aproveitar para falar sobre isso, então, um pouquinho? Vamos. Também é algo, assim, que traz muita curiosidade para as crianças. A Nova Jerusalém já existe. Só que ela está numa outra dimensão. E a Bíblia diz que ela já está vindo para cá. Ela já está se aproximando. Você sabe que tem alguns astrônomos que já encontraram um objeto no espaço totalmente na forma de um cubo. Uau, não sabia E que disso. está vindo em direção para a Terra. E a gente sabe que a Nova Jerusalém ela tem uma forma de um cubo. Então, quando chegar a hora, porque Deus sabe exatamente, ele cronometra a velocidade que ela está chegando, e quando ela chegar pertinho da Terra, ela vai aparecer no céu e ela vai descer e vai pousar na Terra. Mas isso vai acontecer exatamente na hora que tem que acontecer. Sim. Quando Jesus já estiver governando e já tiver tido o juízo final, aí a Nova Jerusalém desce e nós vamos ter acesso a ela, vamos morar no planeta novo, porque vai vir um novo céu e uma nova terra. Essa terra aqui vai ser totalmente destruída pelo fogo, sim, mas virá uma nova terra. Que é que quando a palavra diz, né, que a natureza ela geme, né, pela criação, né, pela redenção daquilo que o Senhor... É o projeto original, né, pastor? A gente vai voltar àquilo que o Senhor planejou para que o mundo realmente fosse, né, na essência da criação dele. Tem uma pessoa aqui que eu achei a pergunta muito importante para responder. É a Ana e o Ademir. Pastor, crianças na idade que não entendem, filhos de pessoas ímpias, e esses pais não falam sobre Jesus, elas são salvas ou temos que evangelizar elas? Se elas estiverem na idade da inocência, elas são salvas automaticamente. Se elas estiverem na idade de entender o certo e o errado, o que é pecar, o que é... Quando ela errou, quando ela acertou, aí ela precisa de Jesus igual uma pessoa adulta. Mas tenham tranquilidade numa coisa, gente. Jesus jamais vai levar alguém para o inferno que seja sincero no coração.
Quando alguém é sincero no coração, ele dá um jeito dessa pessoa ouvir falar do evangelho. Ele tem prazer na nossa salvação, né, pastor? Às vezes a gente vê o que ele faz para nos alcançar, é tão lindo, né? Quando a gente reconhece, uau, Jesus realmente ele me buscou num lugar que não tinha nem condição de imaginar que ele estaria ali, mas é tudo por amor. Então, e por isso também, quando a gente é alcançado, né, pastor, a gente precisa falar sobre o amor de Jesus, porque a gente também é um canal para que pessoas sejam salvas e conheçam quem ele é e que possam estar conosco também naquele E grande até dia que a as gente anseia. crianças que são crentes pode convidar os amiguinhos para ir para a igreja ou para, né, participar de uma live como essa. Isso tudo, Sim. a gente está evangelizando, gente. As crianças estão Inclusive, evangelizando. tem famílias que vão, né, pastor, que se convertem inteiras, famílias inteiras por conta de criança, né? Se convertem porque os filhos levam. Na nossa É, igreja, como a gente tem um departamento infantil muito bonito, muito muito grande, legal. a gente tem muitas crianças que vão e levam os pais. Aí os pais vão para acompanhar, ficam, gostam, se converte, a família inteira se converte. A Helena adorou quando foi lá, amor. Uma mamãe muito legal. Que Então, bom. e tudo isso, né? A gente saber aliar aquilo que a gente pode entreter as crianças com a palavra de Deus, né? Trazer, oferecer, porque Jesus, ele, se bem apresentado, ele é irresistível, né, pastor? Isso tanto para as crianças quanto até para os idosos, assim, Jesus ele é maravilhoso e a gente não pode fazer acepção nem de pessoas e nem de idade. Muitas vezes a gente acha que a criança não está entendendo, mas hoje em dia as crianças são tão rápidas levadas ao conhecimento que estão fazendo perguntas desse nível que a gente acabou de ouvir uma menina de 10 anos fazendo. Então, a gente não pode menosprezar e sim falar, porque esse conhecimento, através delas, também pode ser multiplicado na escola e trazer amigos, enfim, né? É isso Realmente. mesmo. Olha, tem um Nicolas Felipe, diz, tenho 12 anos, me tira uma dúvida. Se o Espírito Santo é uma pessoa, o que acontece com ele quando a gente vai para o reino do céu? Olha, querido, o Espírito Santo é Deus, então ele está no universo inteiro. Quando a gente for lá para o céu, ele já está lá, não é? E do mesmo jeito que ele habita hoje, o Espírito Santo ele estará em nós, fora de nós, como ele está hoje. Quem vai mudar somos nós que vamos ter um outro corpo, mas ele vai continuar eterno e vai continuar onipresente, ele está em todo o universo. É como o Davi fala assim: como eu vou me ausentar do teu espírito? Se eu subir ao mais alto céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor está lá também. É assim que o Espírito Santo é. Ele está dentro de mim, está dentro de você, está dentro da Thaisa, está dentro da Helena, está dentro de todos vocês que estão aqui, mas ele está no universo inteiro. Sim. Não é? Então, ele não vai mudar nada. Nós é que vamos ser transformados. E ele vai Nosso continuar corpo, né? Deus onipresente. Sim. Agora, pastora, eu vou te perguntar mais duas coisinhas, aí depois, só para a gente. A questão da ressurreição dos mortos. Né? A Helena me pergunta sempre, mamãe, mas por que primeiro eles ressuscitam? Como que funciona tudo isso? E por que Deus escolheu fazer dessa forma, nessa sequência? Tem algum motivo para isso? Então, isso gera muita dúvida nela. E como que a gente pode explicar isso também, pastor? Qual, assim, de uma forma mais didática, sem confundir mais as crianças? Quando o apóstolo Paulo falou sobre o arrebatamento, que as pessoas vivas iam ser arrebatadas, muita gente já tinha perdido pai, mãe, e eles ficaram tristes, falam, puxa, os que morreram não vão subir. Foi por isso que Paulo falou, não se preocupem, porque primeiro os que morreram crendo em Jesus vão ser arrebatados. Depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, praticamente na mesma hora. A Bíblia não fala, na nossa tradução diz abrir e fechar os olhos, mas o grego é uma piscadinha. É assim, os mortos e os vivos vão assim, não vai dar tempo nem de respirar, já está todo mundo junto. Então, eu falo para ela, a gente vai se encontrar todo mundo lá em cima, assim, porque às vezes ela fica assim, mas será que a gente não tem risco de ficar? Eu falo, não, filha, não tem não. Não tem. Sabe por que não tem? Porque a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo nos marca. Isso, somos Ele bota um selo na nossa vida. Do mesmo jeito que o anticristo vai botar a marca dele,
O Espírito Santo bota a marca dele em nós. E quando os anjos vierem buscar as pessoas, eles vão levar quem? Aqueles que tiverem a marca do selo do Espírito. Não vai ficar ninguém para trás. Deus não vai deixar ninguém para trás que ama Jesus, que crê em Jesus. E se você ama Jesus, pode dar um glória a Deus aí, porque vai subir e vai ser uma benção. Jesus. Pastor, e aí, agora uma pergunta minha que ela me fez e eu realmente me levou a pensar assim bastante sobre a questão da ira ali que Deus ele fala sobre o sangue das pessoas que estão sendo dos mártires, né? Que tem aquilo existe um limite. E quando a gente estava lendo e também vendo algumas coisas sobre isso, ela me perguntou, mamãe, você acha que já está quase no limite? Será que já está transbordando? Está pertinho? E aí a gente começou a assistir algumas coisas sobre os portas abertas, assim, coisas que não são muito pesadas para ela, né? E ela disse para mim, eu acho que está muito perto, porque Jesus deve estar muito bravo com o que estão fazendo com os filhos dele. Então, aí isso eu quero levar para o Senhor. Recentemente, essa semana, a gente viu, né, que teve um cristão que foi morto, né? Um pastor, inclusive, pelo Estado Islâmico, e a gente, então, desde esse dia, a Helena, ela puxou isso na nossa casa, sabe? Esse amor por orar pela igreja perseguida. Porque ela falou, mamãe, eles estão dando a vida deles por Jesus. E ela me pegou, pastora, e fala, essas crianças, elas estão realmente sendo direcionadas pelo Espírito Santo, porque ela disse para mim, mamãe, você morreria por Jesus? E aquilo me levou, assim, na hora, eu falei, filha, vamos orar, porque eu tive a convicção de que eu precisava ser mais crente, sabe? E é isso que a criança traz avivamento para a nossa casa, porque ela tem esse coração limpo diante do Senhor. E aí eu queria ouvir do Senhor, o Senhor acha que esse cálice já está próximo de transbordar? Thaisa, eu tenho falado isso para Deus todos os dias. A história desse menino Henry, eu chorei uma semana inteira. Nossa, Semana inteira. Só de falar nisso, eu tenho vontade de chorar. De uma maldade tão grande, né? Um camarada bater numa criança até ela morrer. E a mãe não fazer nada, né? Encobrir um cara desse. Eu falo para Deus, Senhor, se nós não estamos aguentando mais, que dirá o Senhor? Então, eu tenho a sensação que está muito perto, né? Porque a Bíblia diz que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, do outro lado, vai haver um grande avivamento, né? E Deus vai fazer justiça, porque a maldade do homem está chegando num nível terrível. Essa história desse menino, eu não consigo ver mais notícia, porque eu choro toda vez que eu penso, né? E isso, Thaisa, acontece em todo lugar. Ele teve notoriedade, mas todo dia tem uma criança sendo espancada por um pai, por uma mãe, por um padrasto. É a maldade dos seres humanos. Então, eu creio que nós estamos muito próximos da vinda de Jesus. Muito próximos. E ele vem para fazer justiça. Porque Deus é bom, ele não tem prazer em disciplinar os seres humanos, mas ele não vai deixar pessoas que fazem essas maldades passarem em branco. Elas vão receber o juízo próprio por não terem aceitado a Jesus e não terem mudado a sua vida com essa oportunidade tão linda que a gente tem, né? Sim, com certeza. E essa questão da maldade, né, do amor mesmo se esfriando, a gente vê que antes a gente até ouvia falar dessas atrocidades, né, pastor? Mas era algo assim, um lá, outro cá. Hoje em dia parece que toda semana a gente vê coisas assim absurdas acontecendo. Não, pessoas matam umas às outras por nada. Hoje saiu a condenação daquele policial, né, que matou aquele jovem, o Floyd. Gente, aquela cena é uma coisa surreal. Ele com o pescoço, com o joelho no pescoço do rapaz, sabe? Fechando as carótidas dele. O sangue não passou, o cara morreu asfixiado. E ele pedindo, pelo amor de Deus, eu não respiro, eu não respiro. O cara sendo filmado e não, sabe? E não, nem aí. Quer dizer, foi condenado nas 3 ações, eu dei um glória a Deus, porque tem que ter a justiça. Porque se não tem a justiça, a gente fica indignado. Agora, Deus muito mais do que nós. Então, nós estamos chegando, sim, está chegando no limite. Eu creio.
Eu também creio nisso. que vai, em muito pouco tempo, eu espero, ainda na minha geração, ver Jesus vir buscar a sua igreja, né? A sua noiva. E é Thaisa, por você isso tem mais alguma pergunta? Porque senão eu quero fazer os Não, eu quero só agradecimentos. fazer um pedido aqui para os pais e para as crianças que estão aqui, diante de tudo isso que a gente conversou, principalmente agora, né? Da questão da maldade, e entre tantas outras coisas, busque o Senhor dentro da tua casa, sabe? Ensina os teus filhos mesmo a palavra de Deus, sabe? Traga a presença do Senhor. As crianças carregam algo muito puro, genuíno, que é mesmo a presença de Deus. Eles trazem revelações e muitas vezes nos confrontam também com a fé deles, assim como minha filha tem feito comigo e tem me feito crescer. Muitas vezes a gente acha que a gente vai ensinar, mas quando a gente vai para dar, a gente recebe muitas vezes coisas frescas do céu, sabe? Porque Jesus ele tem prazer em usar as crianças. Inclusive a palavra dele diz, né, pastor, que nos últimos dias usaria, né, os idosos, as crianças. Então, sabe, veja isso como um potencial dentro da tua casa. Tire tempo mesmo para estudar aquilo que é a maior revelação que o Senhor nos deu, que é a palavra de Deus. Aqui Deus nos ensina de todas tudo. Eu falo para minha filha, você quer aprender a lavar a mãozinha? Tá aqui. Você quer aprender como você conversa com uma pessoa? Tá aqui. Tudo aqui é o nosso manual de vida. Eu falo para ela que o nosso Criador nos fez assim como uma empresa faz um produto e manda um manual. E esse é o nosso manual de vida. Aqui tem tudo que a gente precisa. E Deus aqui nos garante que se a gente meditar, Ele vai nos fazer prosperar, Ele vai nos guardar. Então, eu quero, na verdade, deixar aqui um pedido para que você que tem uma família, sabe, busque no Senhor, porque os tempos são maus mesmo. A gente tem visto aquilo que o inimigo tem feito e a palavra de Deus nos mostra que não é que a gente quer ser, né, pessimista, né, pastor? É só um cumprimento profético. A gente entrou no cumprimento do tempo das coisas, das profecias, e Deus não vai voltar atrás. Então, por isso, guarde a palavra do Senhor, sabe? Busque a presença mesmo. Coloque seu joelho no chão e não, sabe, tenha vergonha de falar do nome de Jesus. Se você tem temor também de homem, sabe? Muitas vezes você tem vontade, mas eu sinto que as pessoas parecem que às vezes se preocupam mais com os homens do que com aquilo que você vai falar diante de Deus. Pede para Deus tirar isso do teu coração, sabe? Apoie as pessoas que falam de Jesus, assim como o pastor Lamartine tem levado a voz dele cada vez mais longe. Hoje eu achei lindo na live que ele agradeceu e ele reconheceu, falou: claro, é a graça do Senhor, mas também o apoio de vocês, sabe? Porque a gente sabe que as plataformas são ingratas conosco, né, pastor? Os algoritmos não nos ajudam. A gente tem visto também que tudo que é cristão eles têm abolido das redes sociais. Você vê que o Instagram falou, enfim, né? A gente nem pode nem ficar falando isso aqui, porque pode dar problema na live. Mas apoia as pessoas que estão se levantando para falar sobre aquilo que Jesus é, sabe? Porque a gente precisa ser ousado e cada vez mais se unir, porque o mundo tem nos odiado, pastor, né? Isso aí não adianta a gente falar, não tem mais como negar. É real e a gente precisa se unir e clamar o sangue do Senhor sobre a nossa casa. Eu vou deixar também um material que eu preparei, falei para o pastor, para crianças, que vai estar lá no meu canal do Telegram. É algo simples, mas depois a gente pode fazer algo mais aprofundado para vocês levarem para a casa de vocês. Então, vai estar lá no meu Instagram, no link da bio, vocês entram no meu canal do Telegram. Me sigam também aqui no YouTube. E é isso, eu quero agradecer por essa oportunidade de falar de Jesus, assim, que não tem nada que me alegra mais do que falar sobre quem Jesus é e o que ele fez em mim. Que legal, Thaisa. Foi uma live, passou voando, né? Olha, já estamos a quase 1 hora e 58 minutos, passou voando. Eu queria fazer uma oração por você criança, por você pai. Se tem alguém aqui que ainda não tem certeza da salvação, gostaria de aceitar Jesus, repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, põe a mão no seu coraçãozinho, diga: eu gostaria de abrir o meu coração e pedir que o Senhor entre no meu coração, na minha vida. Eu quero te convidar para ser o meu Salvador e o meu Senhor. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados. E eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. Amém. Se você orou assim, a Bíblia diz que o teu nome foi escrito no livro da vida. E tem festa, né, pastor? E tem festa agora lá no céu.
É isso. Eu queria dizer também que no dia 29 eu começo uma nova etapa, o segundo módulo do meu curso de teologia dentro da área de membros no canal do YouTube, e vou falar sobre Apocalipse, gente. Até as crianças vão poder entender. Está muito simplificado e, ao mesmo tempo, profundo. Tá? Então, se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Aqui nesse vídeo mesmo vai estar o link para você clicar e entrar lá, preencher o seu nome, tudo, para fazer parte desta área de membros do canal do YouTube. Quero agradecer a Thaisa, dizer para todo mundo que vão lá e curtam ela no Instagram, aqui no YouTube também, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com isso. Um beijo para todo mundo. A pastora Lília está pedindo para avisar que ela está entrando agora no Instagram, numa nova live. Gente, beijo para todo mundo. Tchau, Tá aí. Deus Beijo, abençoe. Helena. Deus abençoe. Fiquem com Tchau. Deus.